Buenas estrelitas! Oi, eu sou Emma Kundalini, sou terapeuta holística e especialista em desenvolvimento espiritual. E hoje, no Café com Terapia, eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre arquétipos. Você já ouviu falar em arquétipos? Talvez seja novo pra você, mas quem conhece arquétipo sabe que é uma figura que transmite energia no lado positivo e no lado negativo. Então hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o que são arquétipos e a minha experiência com um arquétipo que eu fiz outro dia. Então eu vou vir aqui contar pra vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica, como que funciona. Bem? Então vamos lá. Arquétipo, estrelinha, é toda imagem que te transmite algo, que te transmite alguma energia. Geralmente a gente procura admiração, a gente procura inspiração em algo, né, em alguém, e os arquétipos são excelentes para essa inspiração do dia a dia. É uma imagem, então, que a gente vai usar como um parâmetro para a gente absorver e transmutar aquelas energias que o arquétipo vai nos trazer. Então lembrem-se, arquétipos são imagens que podem ser paisagens, pessoas, né, podem ser lugares, objetos, qualquer imagem que te transmita uma energia mais especial ou que você precisa usar ali naquele momento, tá bom? Assim como tudo no universo, a gente vai trazer um arquétipo aqui hoje, que eu vou falar daqui a pouco, e eu vou mostrar pra vocês que eles têm lado sombra e lado luz. Todo objeto, toda imagem vai possuir essas duas polaridades, assim como nós, pessoas, também temos essas duas polaridades, lado positivo e lado negativo. Os arquétipos, então, eles vão exalar aquela energia que a gente precisa no momento. E por isso que é muito importante, quando a gente escolher um arquétipo, que a gente se identifique direitinho, mas que a gente saiba dos dois lados, para que a gente possa, então, trabalhar a energia da sombra e a energia da luz. Pera aí um pouquinho, então, estrelinha, que eu vou ali buscar o meu café pra gente começar o nosso café com terapia, tá? Prontinho, então, pra gente bater o nosso papo. E eu quero que vocês entendam que os arquétipos, eles são ativados no momento em que você bate o olho naquela imagem. Por exemplo, hoje nós vamos falar, então, do arquétipo da Pantera Negra. Você conhece uma pantera? Você já viu uma imagem? Pantera Negra é tipo uma onça, toda preta, né? Com, vamos dizer assim, um aspecto mais sombrio, mais bravo, né? Com um aspecto mais, vamos dizer assim, fechado. Uma Pantera Negra, então, ela vai exalar ali suas qualidades, né? Vamos dizer assim, e os seus defeitos, assim como qualquer ser humano. Só que a gente não fala sobre qualidades e defeitos. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de arquétipo, a gente vai falar de energias, ok? Um arquétipo, então, ele traz as energias que você precisa naquele momento. Mexer com arquétipo é como fazer magia, mas a gente só consegue perceber quando a gente tem essa capacidade de observar os detalhes para perceber as energias sutis. E o que são energias sutis? Energias sutis são aquelas energias ocultas, invisíveis, que na maioria das vezes a gente não consegue ter uma percepção visível, mas a gente consegue perceber através do sentir. Então hoje, no nosso Café com Terapia, eu vou dar início ao arquétipo da Pantera Negra e eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive com esse arquétipo. Eu já venho ativando arquétipos já há algum tempo. Eu entrei no meu processo em 2020, meu processo espiritual. E aí eu comecei, né, a entrar nesse mundo espiritual e então eu comecei a ativar esses arquétipos. Mas eu não cheguei a falar nada sobre, porque eu ainda estava aprendendo, eu ainda estava, vamos dizer assim, desabrochando ali no processo espiritual. Mas agora o meu processo ele já tá um pouquinho mais avançado do que no início. Então se você tá no início de um processo espiritual, eu aconselho que você espere um pouquinho para ativar algum arquétipo, tá? Que você estude sobre primeiro, veja direitinho as imagens, o lado sombra daqueles que te chamam mais atenção, porque automaticamente a gente já vai estar ativando esses arquétipos. Só que a gente precisa ter um estudo um pouquinho mais avançado sobre o que são arquétipos, como eles funcionam, o lado luz e o lado sombra, para que a gente possa então estar consciente para ativar essas imagens na nossa vida, tá? Porque eles vão mexer em todas as áreas, amorosa, financeira, familiar, vai mexer com o seu equilíbrio interno e às vezes quando a gente não conhece o que aquela imagem pode nos proporcionar, a gente acaba se perdendo ali no arquétipo, tá? Então a minha experiência com a Pantera Negra foi muito engraçada, porque eu, no meu processo, né, já estava ali ativando meus arquétipos e quando eu me identifiquei com a Pantera Negra, eu já tinha pintado meu cabelo de preto e aí eu falei, cara, essa pantera tá me chamando a atenção, vamos ver o que ela tem pra nos oferecer. Mal sabia eu. Eu ativei o arquétipo e logo de cara, o arquétipo já me trouxe uma fúria muito grande. E assim, de cara já, eu tive um pequeno atrito com o meu menininho de 7 anos. A gente meio que teve uma discussão ali, uma briga, né?
e acabamos se exaltando um pouco na voz, se exaltando um pouco na energia agressiva ali. E eu não tinha percebido que essa energia estava vindo, né, do arquétipo. Eu não tinha ativado o arquétipo ainda, mas ele já estava para ser ativado, né? Eu já tinha visto a imagem, já tinha pensado em ativá-lo e tal. Mas de repente aconteceu, né, aquela mini confusão ali. E até então eu não tinha entendido que aquela fúria estava, né, dentro de mim de uma forma não canalizada, vamos dizer assim, ou melhor, mal canalizada. E aí então naquele pequeno atrito que eu tive com o meu menino, eu falei, não, peraí, foi um atrito assim, um pouco desnecessário, né, as energias se elevaram um pouco ali desnecessariamente, né, a gente acabou resolvendo o conflito, mas acho que a gente poderia ter resolvido de uma forma mais pacífica. Então esse é o primeiro ponto que eu percebi no arquétipo do Pantera Negra, é essa exaltação da fúria, né, porque a Pantera, ela traz essa fúria dentro dela. Só que quando a gente está lidando com um arquétipo, a gente precisa entender o que aquele arquétipo vai ativar em nós. E a minha primeira característica ali foi, então, a fúria desordenada. Se você é homem, se você é mulher e tem dentro de você uma desorganização de fúria, de raiva, é um bom arquétipo para você se auxiliar e você ter esse autodomínio, criar essa disciplina, criar essa autoconfiança com você mesma, com você mesmo. Então o arquétipo me trouxe essa fúria desordenada, logo de cara, logo de princípio. Até então tudo bem que eu consegui controlar a fúria e canalizei a fúria em outras atividades, como por exemplo cozinha, como por exemplo academia, né? São atividades que vão ali canalizar essa fúria de uma maneira mais centrada. Então é isso que a gente precisa ver nos arquétipos. Quando a gente ativa um arquétipo, a gente vai ver então o que ele vai ativar em nós e como a gente vai poder trabalhar aquilo ali da melhor forma. Essa é a ideia e esse é o objetivo de um arquétipo. Trazer à tona, né, trazer aqui pro externo, aquela energia sutil que está dentro, pra gente poder trabalhar de uma melhor forma, de uma forma mais consciente. Passada a fúria, então, eu comecei a perceber ao longo do meu dia, eu fui ficando com muito sono, mas um sono, assim, grandioso. Eu não entendi nada, eu simplesmente me deixei levar, até porque eu tava numa rotina, assim, bem acelerada. Então eu aproveitei aquele dia pra dormir. Gente, eu dormi praticamente o dia todo. Eu levantei pra fazer almoço, eu levantei pra fazer café, eu levantei pra arrumar a janta e só. Foi um descanso surreal. Se eu precisava repor meu sono, se eu precisava descansar, naquele dia eu acho que eu consegui. Porque, ó, eu levei meu menino na escola, ele estuda de manhã, cheguei em casa e dormi até o horário de buscar. Quando eu acordei, busquei ele na escola, a gente voltou, eu fiz o almoço direitinho, depois do almoço eu dormi praticamente a tarde toda, levantei pra fazer um café novamente, dormi mais um pouquinho, levantei pra fazer um pouquinho a janta, e aí dormi de novo até outro dia. Então assim, eu dormi demais. E aí eu fui entender qual era, né, o aspecto que aquele arquétipo estava me trazendo sobre o sono. E eu entendi que era sobre o silêncio. Uma Pantera Negra, ela traz essa sabedoria do silêncio. Então, fora a fúria, né, que havia despertado em mim, eu percebi então que eu tava às vezes falando muito e tendo atitudes, né, muito acelerada, eu tava fazendo muito barulho desnecessariamente. Então eu precisava me recolher um pouco, eu precisava de um pouco de silêncio, eu precisava um pouco que a minha mente estivesse em silêncio, porque não adianta nada a gente fechar a boca, né, mas aqui, ó, na nossa mente tá aquele turbilhão de palavras, de coisas que a gente quer falar com outra pessoa, mas às vezes a gente não tem coragem, às vezes a gente não tem oportunidade, mas a nossa mente continua ali a milhão. Então o arquétipo do Pantera Negra me trouxe essa sabedoria interna do silêncio. E eu percebi que eu precisava, então, de um descanso maior da minha rotina e de pessoas. Eu precisava afastar um pouquinho da sociedade para acalmar o meu ser, acalmar a minha mente. Isso foi muito importante porque, às vezes, na rotina turbulenta ali, a gente tá socializando, a gente tá falando, a gente tá naquela loucura do dia a dia e a gente não tira um tempinho pra gente. Então eu percebi que aquele arquétipo me trouxe no momento o que eu precisava pra mim, que era um tempo pra mim. Apesar de eu ter dormido o dia inteiro, foi excelente porque eu consegui colocar os meus pensamentos no lugar. E eu pude perceber também que a minha, vamos dizer assim, a minha capacidade, né, de se relacionar estava já muito boa. Eu não precisava estar provando pra ninguém que eu conseguia falar bem, que eu conseguia me relacionar, que eu conseguia estar em público, porque em outro momento da minha vida eu tive muita dificuldade desses aspectos, de me relacionar, de estar no meio de pessoas. Então o arquétipo me mostrou que eu não preciso provar nada pra ninguém, mas que eu preciso ter esse momento introspectivo pra mim mais vezes no dia e mais vezes na semana, no mês, que o meu momento introspectivo é muito importante pra mim. Ativar um arquétipo, então, gente, é você se obrigar a lidar com as energias que estão dentro de você e que aquela imagem vai trazer pra fora, tá?
Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos positivos e negativos desse arquétipo. E eu vou continuar contando pra vocês aí quais foram os pontinhos que eu observei na minha dinâmica, tá? O primeiro aspecto positivo que a gente pode falar, então, a gente vai falar sobre 5 negativos e 5 positivos, tá? O primeiro positivo foi a disciplina. E olha que engraçado, um colega meu me falou sobre essa palavra numa conversa que a gente teve, e ele falou que ele estava nesse momento de disciplina. Foi uma palavra pequenininha ali que ativou em mim, né? Eu já tinha dentro e ativou em mim naquele momento ali essa palavra sobre disciplina. Autoconfiança. São 2 palavrinhas mágicas que a Pantera Negra traz. Quando a gente tem autodisciplina, a gente tem autoconfiança. A gente consegue se disciplinar ali, tomando o nosso café na hora certa, né? Fazendo as nossas atividades na hora certa, indo para o trabalho, fazendo tudo com disciplina, respeitando os horários, respeitando as pessoas, respeitando os nossos próprios limites. E a autoconfiança vem disso, vem de você saber o que fazer na hora certa, no momento certo, né? Porque isso também traz paciência. É outro aspecto que a Pantera Negra vai trazer. Autoconfiança, disciplina e paciência. Ninguém vence de uma pessoa que é paciente. Ninguém, nenhum ser humano tem essa capacidade. Uma pessoa paciente, ela sabe direitinho ali o momento de fazer, né, as coisas que precisam ser feitas e de dar o bote na hora certa, que é o que uma pantera faz, né, aí no momento da caça. Fúria é outro ponto positivo, né? Por que eu considero um ponto positivo? Porque quando a gente fala sobre fúria, a gente fala sobre vitalidade, sobre energia vital. Todo ser humano tem essa energia vital dentro de si, que fica localizado no nosso ponto de energia sutil, que chama chakra básico. E aí, quando a gente fala de energia sutil, como eu já disse, a gente fala de energias ocultas, né? Que às vezes a gente não percebe a olho visível, mas a gente percebe através do sentir, né? Dos 5 sentidos. Então essa fúria, ela é muito boa, porque é a nossa energia vital que dá início às nossas ações, que dá início ali o que a gente precisa estar fazendo no nosso dia a dia. Então uma fúria é importante para a gente ter ação, para a gente ter atitude no nosso dia a dia. E falando então de fúria, a gente já pode falar sobre um aspecto negativo, que é a ira. A fúria é quando a gente canaliza essa energia de uma forma positiva, transformando em ação. Já a ira, que foi o que aconteceu no meu caso, que eu fiquei muito irada, né, ali na atitude, a gente pode falar então de um obsessor, a gente pode falar de um aspecto negativo, a gente pode falar, né, dos 7 pecados capitais, a gente pode entrar então em vários aspectos quando a gente fala de ira. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que a ira, ela vem de uma fúria desorganizada, de uma raiva que a gente não consegue controlar. E a gente acaba, então, explodindo, né, exalando ali de uma forma negativa. Através de uma discussão, através de uma briga, através, né, de um soco, através de atitudes que a gente possa se arrepender depois. Então, fúria é diferente de ira. Então vamos agora pro 5º pontinho positivo. A gente já falou de autoconfiança, de disciplina, de paciência e de fúria. O 5º elemento, então, a gente vai falar de força. Força e poder. O arquétipo da Pantera Negra, então, traz essa força interior através da fúria. Se você precisa de força, se você precisa de sabedoria para agir em algum momento, em que você precisa de uma atitude mais forte, mais corajosa. A gente também pode falar de coragem. Uma pantera é dotada de coragem. Coragem para enfrentar o seu dia, coragem para enfrentar os seus obstáculos. E coragem precisa de força. Força que também vem da energia vital. Então, uma pantera é dotada de força. Esses 5 pontinhos básicos, a gente tem muito mais aspectos positivos e muito mais aspectos negativos. Mas esses 5 pontinhos são pontinhos básicos no arquétipo do Pantera Negra, que vai te ajudar aí no seu dia a dia, se você tá precisando desses 5 pontinhos aí. Estrelinha, nós falamos então de ira, que foi um dos primeiros pontos negativos, certo? E através da ira, a gente pode perceber um outro pontinho negativo, que é a frieza emocional. Uma pantera negra, ela é fria emocionalmente. Então, se você é uma pessoa, às vezes, que precisa canalizar essa alegria estonteante, exagerada, às vezes a sua fala exagerada, o seu jeito exagerado de ser, a pantera negra, então, ela vai te ajudar a diminuir essa espontaneidade exagerada e se tornar uma pessoa mais racional, mais fria. Mas, se você já é uma pessoa fria, mais calada, não é bom a gente se apegar muito ao arquétipo da Pantera Negra. Porque uma pessoa fria, bastante racional, vai querer racionalizar cada detalhezinho ali da vida. E acaba se tornando um polo negativo, porque nem tudo na vida é racional. A gente precisa das nossas emoções como intuição para a gente poder guiar os nossos caminhos. Então essa frieza emocional não se torna um pontinho positivo. Como ponto negativo, eu também vou falar sobre a energia sexual intensa. Talvez para você
possa ser um ponto positivo. Às vezes você tá com a libido mais baixa e precisa, né, trabalhar um pouquinho ali sua libido. Só que, como a gente tá falando de um arquétipo feroz com fúria, ele vai exalar grandiosamente o seu instinto sexual. Então eu não considero um ponto positivo, até porque o ser humano, na sua energia vital, ele já tem essa capacidade sexual. E quando a gente quer aflorar isso, é porque a nossa capacidade já está muito baixa. Então talvez outros arquétipos, né, aí sejam mais adaptáveis à sua energia sexual. Mas o arquétipo, então, nesse ponto negativo, ele vai falar de uma energia muito intensa, muito intensa. Então, se você já é uma pessoa, né, que possui essa capacidade sexual aí ativa, tranquila, ele vai aguçar de uma forma aí, vamos dizer assim, com uma certa luxúria. Porque a Pantera Negra, ela é certeira ao dar o seu bote, mas ela vai exalar ali uma capacidade muito grande e muito intensa sexual. E a gente, quando a gente tá com essa capacidade sexual intensa, a gente acaba esquecendo das outras atividades, como o trabalho, por exemplo. E é o que muitas pessoas acabam fazendo. Se perdem na luxúria, né? E se entregam aí à vida sexual de uma forma bem promíscua. Então esse lado intenso sexual, eu não acredito que ele seja muito bom. Por isso que eu considero ele um polo negativo, tá bom? Só que quando a gente fala de arquétipo, estrelinha, lembra que eu disse? A gente vai pegar aquela energia, vai trazer para o nosso interior e vai transformar. Então, se você é uma pessoa que precisa aumentar a sua libido, que já está baixa, pode te ajudar um pouquinho. Você vai pegar a energia negativa e transformar em energia positiva. É isso que os arquétipos fazem. Independente do lado sombra, independente do lado luz. A gente pega aquela energia, traz para fora e transforma em coisas boas. Então, uma energia sexual intensa talvez não seja tão positiva assim, tá? Impotência. A gente já falou de ira, a gente já falou do magnetismo sexual intenso ali, né? E agora a gente vai falar sobre impotência. Essa impotência, ela pode ser o contrário do que a gente falou sobre força. Se a gente está vibrando num polo mais autossabotador, o arquétipo pode, vamos dizer assim, intensificar, né? Essa nossa energia de impotência. Então pode ser que você aí se sinta uma pessoa mais fraca, uma pessoa que não tenha muita força de vontade para fazer o que precisa ser feito. No meu caso, né, essa impotência veio para me ajudar a silenciar um pouco, para me ajudar a descansar um pouco e desacelerar. Eu me senti impotente, eu me senti fraca, eu fui levar meu menino na escola e eu não tive força suficiente para caminhar até a escola. Eu senti uma sobrecarga muito grande, como se tivesse um peso me puxando para trás. Foi essa impotência, porque eu sou uma pessoa que traz essa vitalidade muito acalorada. Então, quando eu ativei o arquétipo, ele me mostrou que eu precisava desacelerar. Só que como a Pantera Negra é um arquétipo bem hábil e bem ágil, ele me trouxe essa impotência de uma forma muito grande. Então, eu fiquei dormindo o dia todo. Falta de direção. A gente vai falar sobre falta de direção no sentido de propósitos e objetivos. Uma pessoa que já está sem propósito, sem objetivos, que acabou de entrar no processo espiritual, que ainda está um pouco perdido, mas que se identificou às vezes com um arquétipo, né, e às vezes ativa inconscientemente aquele arquétipo, se for no caso do Pantera Negra, vai causar então, né, esse despropósito. A pessoa pode se sentir numa escuridão profunda. E essa escuridão vai atrapalhar os direcionamentos do dia, né, vai atrapalhar o futuro. Por quê? Porque a pessoa vai se encontrar numa escuridão profunda. E ali ela pode encontrar com seus medos, com seus traumas, e não saber lidar com aquelas situações. Então, esse silêncio, essa escuridão que o arquétipo traz, é muito importante a gente prestar atenção para que a gente consiga sair dessa escuridão. Para vocês terem noção, eu ativei esse arquétipo durante 2 dias apenas. Eu não consegui mais trabalhar aquele arquétipo por conta dele ter me deixado numa impotência muito grande, né? Como que eu vou ficar dormindo os dias todos? Como que eu vou ficar nessa procrastinação, sendo que eu tenho objetivos e propósitos a cumprir? Porque eu, Kundalini, já sei dos meus objetivos e dos meus propósitos. Então, quando eu ativei o arquétipo do Pantera Negra, eu me vi numa escuridão absoluta, tá? Então, eu não consegui dar início ao que eu precisava dar início, mas eu transformei aquela escuridão em um pequeno descanso, tá? Então, essa escuridão, ela precisa ser observada no arquétipo para que a gente entre, mas que a gente saia dessa escuridão. Último pontinho, então, pra gente fechar esses 5 pontinhos negativos, a gente fala da insegurança. Para complementar esses 4 pontos negativos, que foram a ira, o magnetismo exagerado sexual, né, aquela intensidade, né, do sexo fora de contexto. A gente falou sobre a escuridão, né, sobre o silêncio. A gente falou sobre a impotência, né, sobre se sentir impotente. E a gente fecha com chave de ouro, então, falando sobre insegurança. Quando a gente se sente no escuro, quando a gente tá com raiva, quando a gente se sente, né, impotente ali pra algo, a gente acaba se sentindo inseguro. Porque uma pantera, ela traz coragem, ela traz essa perspicácia, essa audácia.
E no lado negativo, ela se torna impotente, ela se torna insegura para abocanhar a sua presa ali, né? Como se tivesse ali o duelo de uma pantera com um leão, com uma onça. Ela vai precisar canalizar, ela vai precisar direitinho olhar os pontos para dar o bote certo, né? Nessa competição entre os felinos ali. Então essa insegurança, ela vem para te mostrar ali os pontos que você precisa fortalecer. Só que se você já é uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que se sente muito insegura, vai trazer à tona toda aquela insegurança, através aí de, às vezes, algumas consequências que a gente não vai se sentir muito confortável. Por exemplo, quando a gente precisa dar início a algum trabalho, quando a gente precisa entrar, né, num ambiente novo, como por exemplo uma academia, a gente se sente ali inseguro. Quando a gente vai apresentar algum trabalho, como por exemplo um TCC, a gente se sente inseguro de falar, mesmo que a gente saiba ali, a gente vai acabar se sentindo inseguro e paralisado. A insegurança nos paralisa e ela não nos deixa tomar iniciativa, né? A insegurança é como se ela bloqueasse ali os outros pontos positivos e a gente acaba caindo na procrastinação, porque a gente não tem coragem de dar o próximo passo. Então, esse foi o arquétipo da Pantera Negra. Um pouquinho da minha experiência aí. Espero que você tenha compreendido os pontos negativos e positivos, tenha compreendido o que é um arquétipo, para que você possa então começar a dar início aí e ativar os seus arquétipos no dia a dia, mas com muita consciência, para que você consiga trabalhar os pontinhos internos com sabedoria, ok? Espero ter te ajudado um pouquinho aí nessa dinâmica do despertar da consciência. Eu sou Emma Kundalini, especialista em desenvolvimento espiritual, e tô aqui para te ajudar a desenvolver o seu espírito com magnetismo, honra e glória, tá bom? Beijinho e até a próxima!